Paz do Senhor, meus irmãos, a paz do Senhor. Estou passando aqui nesta noite maravilhosa que Deus nos concede para trazer uma reflexão para nossas vidas nesta noite. Hoje, meus irmãos, dia 20 de novembro de 2023, a nossa reflexão está lá no livro de Amós, capítulo 1, versículo 2, a parte A do versículo, onde está dizendo: o Senhor ruge de Sião e troveja de Jerusalém. Meus irmãos, Amós, ele era um agricultor, meus irmãos. Ele era um homem que criava ovelhas e colhia figos. Ele não era um profeta, ele não era um sacerdote, ele não era um levita, um juiz, muito menos um rei. A Bíblia vai dizer que um dia, enquanto ele estava trabalhando, Deus falou com ele. Olha só que maravilha! Deus, ele escolhe quem ele quer. Ele usa da forma que ele quer. E o melhor de tudo é que Deus usa pessoas que estão fazendo alguma coisa. Amós estava trabalhando e ele ouviu uma voz. E esta voz é a voz de Deus. E Deus tem falado conosco diariamente. Deus tem falado conosco através da sua palavra. Deus tem falado conosco através do aconselhamento de algumas pessoas. Deus também tem falado conosco através da natureza, através da obra das mãos dele, né? Através da criação nós vemos o carinho e o amor que Deus tem pela nossa vida. Nós podemos ouvir Deus de várias maneiras inesperadas e nem sempre é audível, né? Nem sempre é uma voz, mas pode ser doce se a nossa conduta for correta, se as nossas atitudes forem corretas para com Ele e para com as outras pessoas. Mas também, como está escrito no texto aqui, o Senhor ruge, né? Também pode ser uma voz de repreensão, um rugir, né? Se acaso a nossa conduta não esteja agradando o Senhor. A voz de Deus para Amós foi uma voz que o chamava para uma missão, o chamava para uma tarefa muito importante, que era profetizar. A missão de Amós era transmitir a mensagem do Senhor, porque Deus queria falar com as pessoas, mas as pessoas não sabiam ouvir. As pessoas, elas estavam com o seu coração endurecido. O texto nos diz que as pessoas viviam uma falsa religião. Elas até participavam do culto, elas até sacrificavam, mas elas não tinham fé. E essa falta de fé, esse orgulho, fez com que as pessoas começassem a tratar os outros irmãos de forma desumana. Aí você imagina um povo de coração duro, orgulhoso, que trata o seu próximo, o seu próprio irmão de forma desumana. É a estas pessoas que Deus está dando a Amós a tarefa, a missão de falar a este povo, porque Deus estava falando com eles, mas eles não sabiam ouvir a voz de Deus, eles não compreendiam que Deus estava falando com eles. E aí Deus chama Amós para profetizar a Israel. Meus irmãos, a falta de sinceridade com Deus, a falta de sinceridade com os nossos irmãos, nos impede de ouvir a voz de Deus. Davi, ele tinha intimidade com Deus porque ele era uma pessoa sincera. Davi não escondia de Deus aquilo que fazia. Davi confessava os seus erros, como também dizia ao Senhor as suas angústias, o que tinha passado.
Sinceridade é tudo. Sinceridade, ela vem da palavra sincera. Sincera significa uma pessoa sem máscaras. Nós não podemos ter máscaras, nem com as outras pessoas e nem com Deus. Nós temos que ser sinceros. E a nossa falta de sinceridade é o que tem nos dificultado de ouvir a voz de Deus. E Deus tem falado de muitas maneiras na nossa vida. Se nós formos sinceros, Deus vai falar com carinho, Deus vai falar com amor, com afeto, vai nos convidar para andar com Ele. Mas se nós não formos sinceros, se nós formos levados pelo orgulho, pela falsidade, Deus vai nos chamar ao arrependimento, vai nos chamar ao perdão. Olha como Deus é maravilhoso. Ainda que a voz de Deus troveje, ainda que a voz de Deus seja um rugir por causa da nossa conduta, da gente estar fazendo as coisas erradas, da gente estar falando as coisas erradas, por causa da nossa falta de sinceridade, por causa do nosso orgulho, ainda que nós estejamos num caminho errado, ainda assim, Deus, Ele fala conosco, nos dizendo, se arrependa, pare de fazer o que você está fazendo de errado, faça coisas boas, ande comigo. Deus nos chama ao arrependimento e Deus também nos chama ao perdão se a nossa conduta for errada. Mas se a nossa conduta é correta, Deus também nos chama para andar com Ele. Aleluia. Deus, Ele nos ama profundamente. Nós temos que estar aptos para ouvir a voz de Deus, como eu já disse. Deus, Ele tem falado de várias formas. Deus, Ele tem falado através da palavra dEle, que é a Bíblia Sagrada. Deus tem falado através das pessoas, de aconselhamentos de pessoas. Deus tem falado através da criação, porque os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Tudo que Deus fez, Ele viu que era bom. Toda a criação fala a nós do amor de Deus, do carinho, da dedicação que Ele tem por nós. Meus irmãos, há também uma parte muito importante nesse texto, que nós devemos ficar em silêncio para ouvir o que o Senhor quer dizer. Amós, ele agiu de acordo com a voz de Deus. Será que nós estamos agindo de acordo com a voz de Deus? Ou será que nós estamos ouvindo a nós mesmos? Será que nós estamos sendo guiados por nós mesmos ou pela voz de Deus? Amós, ele agiu de acordo com a voz de Deus. Nós devemos estar com os nossos ouvidos sensíveis à voz de Deus, porque Deus está falando a todo momento com cada um de nós. E o muito interessante disso é ficarmos em silêncio. Às vezes, nós precisamos ficar em silêncio para nós ouvirmos a voz de Deus. Não conseguimos ouvir a voz de Deus se nós não pararmos, nos aquietarmos, sossegarmos. Quando eu digo silêncio, não é parar de falar, mas é confiar no Senhor, porque enquanto a gente está agindo com as nossas próprias forças, enquanto a gente está confiando no nosso próprio braço, Deus não está agindo. Mas a partir do momento que nós silenciamos, que nós sossegamos, que nós somos pacientes, que nós esperamos no Senhor e dizemos a Ele que somos dependentes dEle, Ele começa a trabalhar. Se nós pararmos, nos aquietarmos, sossegarmos, sermos pacientes esperando no Senhor, nós vamos ouvir a voz dele. Nós vamos perceber que ele está agindo na nossa vida.
está agindo no nosso casamento, está agindo na vida dos nossos filhos, na vida da nossa família, no nosso trabalho, nos nossos estudos. Deus, Ele está agindo no nosso cotidiano de vida. Eis que estou convosco até a consumação dos séculos. Deus não tem nos abandonado. Entenda, se você for sensível, você vai ver que Deus é perceptível ao nosso redor, porque Deus é tudo em todos e Ele tem falado conosco. Temos que estar sensíveis, atentos, para ouvirmos a voz de Deus, porque a voz de Deus, ela é confiável. Deus, Ele é aquele que nunca erra. Então devemos sim estar sensíveis à voz de Deus para agirmos conforme a palavra do Senhor. A reflexão que eu trago para todos nós nesta noite, meus amigos, irmãos internautas, ouçamos a voz do Senhor, porque o Senhor tem falado, ou de forma mansa, porque com carinho, amor e afeto, por causa do nosso esforço em ser melhor, ou Deus tem nos chamado para o arrependimento e para o perdão, caso a nossa conduta não esteja de acordo com a palavra dele, com a voz dele. Que nós possamos ouvir o chamado de Deus, que nós possamos discernir entre este mundo de muitas vozes, a voz do Senhor. Seguir pela voz do Senhor, seguir principalmente pela palavra do Senhor, para que você não venha cair em falsas doutrinas, em falsos ensinamentos, para que você venha realmente seguir a sua vida à luz das Escrituras Sagradas. Que Deus continue falando com você e que você possa ouvir o Senhor, que você possa perceber que o Senhor, Ele está ao seu redor, Ele está contigo, Ele está cuidando de tudo. Seja sensível e ouça a voz do Senhor, deixe a voz de Deus falar ao seu coração e seguir pela voz do Senhor. Não se perca entre as multidões de vozes, que você seja sensível à voz do Senhor. Essa é a minha reflexão que eu venho trazer nessa noite para os nossos corações. Que Deus venha abençoar a sua vida, a sua família, o seu casamento, os seus filhos, o seu trabalho. Que o seu cotidiano de vida seja abençoado por Deus. Uma boa noite. A paz do Senhor.